Pessoal, agora vocês conseguem me escutar? Ah, pessoal, peço desculpas pelo problema técnico. Ah, eu até verifiquei que era meu headset que estava sem som, eu achei que era meu headset que estava sem som, mas não, parece que eu estava conectado no navegador, eu estava usando o Teams pelo navegador. Aí quando eu comecei a usar o Teams pelo navegador, parecia que o som não saía. Então, peço desculpas pelo inconveniente. Eu falei um monte de coisa com vocês no começo da aula. Com certeza, então, vocês não escutaram nada, né? Então, eu vou falar de novo aqui rapidinho. Não, eu só queria falar o seguinte, que quando eu era aluno, eu tive aula teórica disso daqui que eu estou dando para vocês hoje, eu não entendi nada. Eu não entendi nada, por quê? Porque o professor falava, passava o exercício, eu tinha que imaginar como é que acontecia. Então, eu penso o seguinte: vocês têm que imaginar o que está acontecendo, né? Mas, poxa, é difícil você ficar visualizando, imaginando as coisas, ainda mais porque vocês não têm muita experiência com isso, né? Aliás, não tem experiência nenhuma com titulação, essas coisas. Então, eu queria levar vocês para o laboratório para vocês verem as coisas que eu estou ensinando, né? Eu quero levar vocês para o laboratório para vocês verem essas coisas, né? Então, se todo mundo concordar, eu queria levar vocês no dia 7 para o laboratório para vocês fazerem na prática essas coisas que eu fico falando. Eu levo vocês para o laboratório para vocês verem o que eu estou falando, tá? Então, vamos lá. Essa daqui vai ser a última questão da prova de vocês, né? É a última matéria que eu tenho que ensinar antes de vocês fazerem a prova. Então, você imagina que na química a gente tem uma área que chama retrotitulação. Então tá, se eu perguntar para vocês na prova o que é uma retrotitulação ou titulação de retorno, o que vocês vão me responder? Para que serve uma retrotitulação ou titulação de retorno? Você imagina que tem certas substâncias que não são solúveis em água. Então, se você for tentar titular elas, por elas não serem solúveis em água, a reação vai acontecer lentamente. E você não vai conseguir observar o ponto de equivalência exato. Um desses exemplos é a titulação da aspirina como hidróxido de sódio. Você imagina o seguinte, que a aspirina, ela não é solúvel em água, né? Você pode olhar que ela tem uma cadeia muito mais apolar do que polar. Então você reage à aspirina com excesso de hidróxido de sódio, e o que acontece? Você desprotona essa função ácido carboxílico da aspirina e também faz a hidrólise dessa função éster que a aspirina tem aqui. Quando você hidrolisa a aspirina a ácido acetil salicílico, você hidrolisa a aspirina a ácido salicílico, aí sim a aspirina passa a ser solúvel em água. Nesse ponto, a aspirina passa a ser solúvel em água. Então, qual que é o princípio de uma retrotitulação? Você coloca mais hidróxido de sódio do que você precisa para reagir com a aspirina. Todo o hidróxido de sódio reage com a aspirina e você titula o excesso de aspirina com ácido. Entendeu? O princípio de retrotitulação é essa. Você coloca um excesso. Então, por exemplo, a gente tem uma questão aqui que é o que a gente faz no laboratório, né? Então, aqui é um exemplo disso daqui. Um comprimido de aspirina foi pulverizado utilizando-se um bastão de vidro. Adicionou-se 25 ml de uma solução de hidróxido de sódio à mistura e a mistura foi aquecida por 15 minutos. Essa solução foi titulada com 20 ml de solução de ácido sulfúrico, 0,5 mol por litro. Qual é a massa de aspirina no comprimido? Aí a massa da aspirina é a massa molecular da aspirina, né? Lembra que massa molecular é sempre grama-mol, né? É de 180,1574.
Então aqui, a aspirina não é solúvel em água. Cada 1 mol de aspirina pode consumir 2 mols de hidróxido de sódio. A reação do hidróxido de sódio com o grupamento carboxílico da aspirina é rápida. A reação da hidrólise do grupamento acetato, né, da aspirina é lenta. Dessa forma, a aspirina é tratada com excesso de hidróxido de sódio e o excesso de hidróxido de sódio é titulado por retorno com ácido sulfúrico. Então você pensa o seguinte: como toda vez que você for resolver um problema de titulação de retorno, você vai resolver desse jeito. Você vai colocar que o número de mols, até vou mudar aqui, ó. O número de mols de hidróxido de sódio que reagiu com a aspirina vai ser igual ao número de mols de hidróxido de sódio que você tinha inicialmente, menos o número de mols de hidróxido de sódio que não reagiram com a aspirina, né? Então você pensa o seguinte, que o número de mols de hidróxido de sódio que você tinha inicialmente é a concentração do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio. E o número de mols de hidróxido de sódio que não reagiu com a aspirina é a concentração do ácido vezes o volume do ácido multiplicado por 2. Por quê? Porque o ácido sulfúrico é ácido poliprótico, né? Então você imagina o seguinte, quando você faz essa titulação, ó, você coloca 25 ml de hidróxido de sódio 1 mol por litro junto com um comprimido de aspirina, junto com o comprimido, né, que tem aspirina. O princípio ativo do comprimido é a aspirina, né? Você imagina que todo o hidróxido de sódio que tem nesses 25 ml de hidróxido de sódio 1 mol por litro vão para fazer a aspirina virar o ácido salicílico. Então você pensa que quando você colocou 25 ml de uma solução de hidróxido de sódio 1 mol por litro, certo? 25 ml de uma solução de hidróxido de sódio 1 mol por litro, certo? Você imagina que o hidróxido de sódio que não reagiu com a aspirina, você vai titular com 20 ml de ácido sulfúrico 0,5 mol por litro, ok? Então você pensa que o número de mols de hidróxido de sódio que reagiu com a aspirina é a concentração do teu hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio menos o que você gastou de ácido para titular esse excesso de hidróxido de sódio. Quando você faz essa conta, presta atenção no seguinte: aqui você tem mol por litro vezes ml e aqui você tem mol por litro vezes ml. Então você imagina que você corta litro com litro, né? Isso daqui vai dar milimol, né? Então a tua resposta vai ser 5 milimol. Então nesse momento você sabe que o número de mols de hidróxido de sódio que reagiu com a aspirina foram 5 milimol, tá bom? Então você imagina que a reação entre a aspirina e o hidróxido de sódio é uma reação 2:1. Ó, você vai precisar de 2 mol de hidróxido de sódio para fazer a aspirina virar ácido acetil salicílico, né? Virar ácido salicílico. Então, o número de mols de aspirina que tem no teu comprimido é o número de mols de hidróxido de sódio que reagiu com a aspirina dividido por 2, né? Então, 5 dividido por 2 dá 2,5 milimol, né? Então, você faz 2,5 milimol vezes 180,1574, que é a massa molecular, e você acha a massa de aspirina no teu comprimido. Vocês estão me entendendo? Aí vocês acham a massa de aspirina no teu comprimido. Vocês estão me entendendo que lembra daquela fórmula, né? Número de mols
é igual a massa dividido por massa molecular. Então, você pode dizer que a massa é igual ao número de mols vezes a massa molecular. Certo? Todo mundo entendeu como é que funciona essa? Vocês entenderam como é que faz esse exercício? Então aqui está o enunciado do exercício. Eu até vou dar uma diminuidinha no enunciado para ele caber bonitinho aqui no Excel. Então a gente vai dar Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui está o enunciado do exercício, tá? Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Então você pensa o seguinte, o princípio da titulação de retorno é o seguinte: você vai colocar mais hidróxido de sódio do que você precisa para reagir com a tua aspirina, e esse excesso de hidróxido de sódio, você vai titular com ácido. Aí, para você saber o número de mols de hidróxido que reagiram com o teu analito, né, você vai fazer o número de mols de hidróxido de sódio que você tinha menos o número de mols de hidróxido de sódio que não reagiram, que é o que você titulou com ácido sulfúrico. Então você pode pensar o seguinte: você tem a aspirina, que reage com 2 mols de hidróxido de sódio para dar o ácido acetil para dar o ácido salicílico mais água. Então você pensa o seguinte: que o hidróxido de sódio 2 mol de hidróxido de sódio reage com a tua aspirina para dar o ácido salicílico e água. Você sabe qual que é a reação que acontece entre o ácido sulfúrico? Qual que é a reação que acontece entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio? Ó, você imagina que o hidróxido de sódio, que o ácido sulfúrico é um ácido poliprótico, correto? Ele pode doar 2 prótons. Então você imagina que o ácido sulfúrico reage com o hidróxido de sódio para dar sulfato de sódio e 2 águas. Então você pensa que a reação que acontece entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio é uma reação 2:1, né? Como que você resolve qualquer exercício de titulação de retorno? Você vai escrever que o número de mols de hidróxido de sódio que reagiram com a aspirina é igual ao número de mols de hidróxido de sódio que você tinha inicialmente, menos o número de mols de hidróxido de sódio que não reagiram. Qual que é o número de mols de hidróxido de sódio que reagiram com a tua amostra, que reagiu com a tua amostra? Qual que é o número de mols de hidróxido de sódio que reagiu com a tua amostra? Lembrem-se daquela relaçãozinha que eu já mostrei para vocês, né? Lembra que eu falei para vocês que concentração é igual número de mols dividido pelo volume. Então, eu posso dizer que o número de mols é igual à concentração vezes o volume. Então, o número de mols que eu coloquei para reagir com a aspirina é o quê? É a concentração do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio. Eu estou falando para vocês que a concentração do hidróxido de sódio que eu coloquei para reagir com a minha amostra é de 1 mol por litro. Eu estou falando que o volume de hidróxido de sódio que eu coloquei para reagir com a minha aspirina foi de 25 ml. Certo? Então, o número de mols que eu coloquei para reagir com a minha aspirina é 1
vezes 25. Repara que mol tá, que aqui a concentração está em mol por litro e o volume está em ml. Então você tem aqui mol por litro vezes ml. Então vai cortar litro com litro, vai sobrar o m e o mol. A resposta vai ser milimol. Tá, então você imagina que eu coloquei mais hidróxido de sódio que eu precisava para reagir com a minha aspirina, né? Tá, então qual que é o número de mols de hidróxido de sódio que não reagiu com a minha aspirina? O que eu titulei com ácido sulfúrico. O que eu titulei com ácido sulfúrico. Então tá, qual que é a concentração do meu ácido sulfúrico? Eu falei para vocês que a concentração do ácido sulfúrico é 0,5 mol por litro. Qual que é o volume de ácido sulfúrico que eu gastei para titular esse excesso de hidróxido de sódio? (20 ml, né? Agora você lembra que 2 mol de hidróxido de sódio reage com 1 mol de ácido sulfúrico, não é? Então eu vou fazer aqui 2 vezes a concentração do ácido sulfúrico vezes o volume do ácido sulfúrico vai me dar a concentração do meu hidróxido de sódio. Vai me dar o número de mols de hidróxido de sódio que não reagiu com a aspirina, tá? Então, para eu dizer o número de mols de hidróxido... Prof, Oi, diga. desculpa interromper, mas como é que você fez ali? Você multiplicou o quê pelo quê? Ali o Aqui? NaOHN? Ó, toda vez que tiver dúvida é para me interromper, tá? Porque a aula, senão se não fosse para perguntar, eu deixava gravada só, tá? Então, por favor, não fala assim, desculpa por interromper. Tiver dúvida, é só perguntar, é um prazer, tá bom? Não pode ficar dúvida nenhuma, tá? Não pode sair daqui com dúvida. Então vamos lá, ó. Aqui, ó, esse N na OHN aqui é o número de mol de hidróxido de sódio que não reagiu, tá? Esse daqui é o número de mol de hidróxido de sódio que não reagiu com a minha aspirina. Então, para eu determinar isso daqui é o quê? É a concentração do ácido sulfúrico vezes o volume do ácido sulfúrico. Multiplicado por 2, por quê? Porque 2 mols de hidróxido de sódio reage com 1 mol de ácido sulfúrico. Por isso que é multiplicado por 2. Desculpa que aqui a forma... Ah, não. Tá, eu coloquei certo. É que o Excel tá comendo aqui a célula, né? Ó, então tá aqui, ó. Um ácido sulfúrico reage com 2 hidróxidos de sódio. Então é concentração vezes volume vezes 2. Por quê? Porque é o ácido sulfúrico e 2 hidróxidos de sódio reage com ácido sulfúrico. Se eu tivesse colocado no exercício que é ácido clorídrico, aí você ia ter que tirar esse 2 daqui, entendeu? Entendi. Perfeito. Então, agora, para você dizer o número de mols de hidróxido de sódio que reagiu com a minha aspirina, é só eu fazer o que eu tinha inicialmente menos o que não reagiu. Então, são 5 milimol. Tá? Então, não se esqueçam, todos os exercícios que a gente fez até agora foram titulação direta. Esse é o primeiro exercício que a gente faz, que é retrotitulação, né? Então, quando a gente vê a titulação de óxido-redução e a titulação de precipitação, também existem métodos de titulação de retorno, né? Então, a gente vai ver ao longo do curso a titulação com tiosulfato de sódio e a gente vai ver a titulação com nitrato de prata, né? O método de Wohler. Por exemplo, o método de Wohler é o principal método na titulação de retorno. A maior parte das titulações de precipitação são feitas com o método de Wohler. Todo método de Wohler é o método de titulação de retorno. Tá bom? Então tá, deixa marcado que a aula de hoje, esse é o único exercício que a gente fez até o momento de titulação de retorno.
Tá, então você sabe que 5 milimol, desculpa, não é por litro, é milimol só. Você sabe que 5 milimol de hidróxido de sódio reagiu, 5 milimol de hidróxido de sódio reagiu com a tua aspirina, certo? Então você sabe que a reação é 2:1 também. Então você sabe que o número de mols de aspirina no teu comprimido é a metade do número de mols de hidróxido de sódio que reagiu, que é 2,5 milimol. Agora eu estou te perguntando qual que é a massa de aspirina no comprimido. Aí você lembra daquela relação, número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular, né? Então, eu posso dizer que a massa é igual ao número de mols vezes a massa molecular. Então, você imagina que a massa molecular da aspirina, né? Eu deixei aqui no enunciado do problema, é 180,1574 grama-mol. Então, isso daqui é... Lembre-se que massa molecular é sempre grama-mol. Então, a massa é igual ao número de mols vezes a massa molecular. Então, presta atenção que nesse momento você está multiplicando milimol por grama-mol. Você está multiplicando milimol por grama-mol. Vai cortar mol com mol, vai sobrar o grama e o M. A tua resposta vai ser em miligramas. Correto? Então eu vou mandar o enunciado do exercício está aqui e a resolução detalhada no Excel está aqui, tá? Depois, se tiver alguma dúvida, vocês me perguntem. Agora a gente vai entrar num outro assunto que são as titulações de óxido-redução, né? É um outro assunto agora que é as titulações de óxido-redução. Então, por exemplo, eu mandei já a aula de hoje para vocês em PowerPoint no começo da aula. Então, eu vou fazer o seguinte: vocês vão ter que balancear. A primeira coisa que você tem que fazer nessa parte da matéria é saber balancear equações de óxido-redução, né? Então, tá aqui a resolução do exercício. Eu vou fazer aqui passo a passo com vocês para ver se vocês entendem bem. Então, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Eu vou aumentar o tamanho aqui para 32. Não, acho que está pequeno ainda, vou pôr 45. Todo mundo consegue ver bem essa reação? Você tem o ferro 3 que reage com o cobre metálico para dar ferro 2 e cobre 2+. A primeira pergunta, essa reação aqui está balanceada? Essa reação está balanceada? O que é uma reação química balanceada? Em que a massa dos dois lados é igual e a carga dos dois lados é igual. Então, se eu te passo essa pergunta, você olha aqui, ó, aqui tem um ferro, aqui tem um ferro. Aqui tem um cobre, aqui tem um cobre. Então, você vê que a massa dos dois lados da equação está igual. Então, a massa está balanceada. Se você olhar desse lado, você tem carga mais 3, desse lado você tem carga mais 2 e mais 2. Então, você tem carga mais 3 desse lado da equação e carga mais 4 desse lado da reação. Então, você pode dizer que a tua reação química não está balanceada. Por que não está balanceada? Porque as cargas não estão iguais. Então, você tem que deixar essa reação de um jeito em que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. É o que eu quero dizer. Se você tem um ferro daqui, você tem que ter um daqui. Se você tem um cobre daqui, você tem que ter um cobre daqui, né? Você tem que ter a massa igual dos dois lados da equação. E a carga também. Como que você faz isso? Você separa a reação em óxido-redução. Você imagina o seguinte, que quando o estado de oxidação de um ânion muda, né, aumenta, né, você diz que ele é oxidado. Quando o estado de oxidação do ânion diminui, você fala que ele foi reduzido. Então, por exemplo, o ferro 3 foi para ferro 2. Ele foi de mais 3 para mais 2. O estado de oxidação dele diminuiu. Então, você vai dizer que nessa reação, o ferro 3 foi
reduzido. Desse lado da equação, o cobre foi de 0, né? Que toda a espécie que está neutra tem estado de oxidação 0. Você vai dizer que o cobre, foi de 0 para mais 2, tá? O cobre foi de 0 para mais 2. Ok? Então, como é que você faz isso? Você separa a reação em par redutor e em par oxidante. Se você olha aqui para a equação e você não consegue me dizer quem que está sofrendo redução e quem está sofrendo oxidação de cara, não tem problema. Você só vai fazer o seguinte. Ó, você tem ferro 3 que está indo a ferro 2. Aqui você tem cobre metálico que está indo a cobre 2+. Você imagina que o elétron tem sempre carga negativa, né? Então tá, eu tenho ferro mais 3 que vai para ferro mais 2. Então ele ganha um elétron. Ele ganha, vou pôr aqui. Então você imagina que o ferro 3 tem que ganhar um elétron para virar ferro 2. Por sua vez, o cobre metálico, ele tem que perder 2 elétrons para virar cobre mais 2, né? Então você imagina que aqui o cobre metálico ele perde 2 elétrons para virar cobre mais 2. Então, se você fizer desse jeito, você vê que agora você balanceou, todas essas semi-reações estão com as cargas balanceadas, né? Olha aqui. O ferro 3 ganhou um elétron para virar ferro 2. Ó, você tem aqui mais 3 menos 1 mais 2 e aqui mais 2. Aqui você tem carga zero, que é o cobre metálico, né? Então você imagina que o cobre mais 2 vai ganhar 2 elétrons para virar o cobre metálico, né? Ó, então você tem carga mais 2 e mais 2. Ó, carga mais 2 e carga menos 2, que dá 0. Agora você vai ter que somar essas duas semi-reações aqui para me obter a equação química balanceada. Como é que você faz isso? Você tem que somar essas duas semi-reações de maneira a cortar o número de elétrons. Como é que você faz um negócio desse? É só você multiplicar por 2. Porque aí você vai ter 2 ferro 2+, 2 ferro 3+, e 2 elétrons. Nesse momento aqui, você consegue cancelar os 2 elétrons. Ó, vou até deixar aqui para você observar bem, tá vendo? Ó, cortou o elétron daqui, cortou o elétron daqui. Ferro mais 3, que vai para ferro mais 2. Cobre metálico, que vai para cobre metálico, que está indo para cobre mais 2. Tá bom? Então você soma essas duas semi-reações. Você tem o cobre mais 2 ferro, que vai dar cobre mais 2 e ferro mais 2. Ó, então você aprendeu como é que você balanceia uma reação de óxido-redução. Ó, pode olhar aqui, eu já tinha feito, deixado bonitinho para vocês no slide, né? Ó, presta atenção. Aqui você tinha a reação, né, do ferro mais 3, que está indo para ferro mais 2. Para isso, o ferro 3 tem que ganhar um elétron. E aqui você tem o cobre metálico, que está indo para cobre mais 2 e tem que perder 2 elétrons. Você tem que multiplicar essa semi-reação de cima por 2. Para quê? Você multiplica essa semi-reação por 2, aí você pode cortar os elétrons que tem dos dois lados da equação. E aqui você obtém a equação química balanceada. 2 ferro mais 3 reage com cobre, que vai dar 2 ferro mais 2 e cobre mais 2. Certo? Aqui, se vocês forem fazer comigo a aula de laboratório no dia 7,
vocês vão fazer uma reação que é a padronização do permanganato, tá? Vocês vão fazer comigo uma reação química que chama... Vocês vão fazer uma reação que é a padronização do permanganato. Então, você pode imaginar que o permanganato, ele é roxo. Vocês já devem conhecer o permanganato da farmácia como roxinho, né? Você imagina, então, que você vai fazer a reação do permanganato com um padrão primário para padronizar o permanganato. Então, se rolar a nossa aula no dia 7, eu vou falar para vocês encherem a bureta de permanganato de potássio, que é roxo, para vocês pesarem 350 miligramas de oxalato de sódio e padronizarem o permanganato. Aí você vai falar, tá, como é que funciona isso? É igual, vocês não fizeram, eu não expliquei para vocês como é que padroniza uma solução de hidróxido de sódio. Você coloca o ftalato ácido de potássio, que é o padrão primário, no Erlenmeyer, e depois você titula com hidróxido de sódio até observar a coloração rosa da fenolftaleína. Nessa titulação aqui, né, a padronização da solução de permanganato, você imagina que o permanganato vai reagir com o oxalato de sódio para dar manganês 2+, e dióxido de carbono. Você imagina o seguinte, o permanganato é roxo. Quando ele reage com o oxalato de sódio, ele é reduzido a manganês 2+, que é incolor. Então, você imagina que enquanto tiver padrão primário, que no caso é o oxalato de sódio no Erlenmeyer, a solução que está no teu Erlenmeyer não vai ser tingida de rosa, né, de roxo. Por quê? Porque todo permanganato que cair no Erlenmeyer vai virar manganês 2+. Então, quando você observar a solução ficar roxinha, quando você observar a solução ficar roxa, você já vai saber que você chegou no seu ponto de equivalência. Então, você imagina que numa titulação com permanganato, o indicador é o próprio permanganato. Eu falei para vocês que toda vez que vocês tiverem uma titulação de retorno, como é que vocês resolvem um problema de titulação de retorno? Você vai sempre escrever, ó, o número de mols de permanganato de potássio é igual ao número de mols do padrão primário, que no caso vai ser o oxalato de sódio. Toda vez que você tiver um problema de titulação direta, você vai resolver desse jeito aqui. O número de mols do titulante é igual ao número de mols do analito, né? No caso, o padrão primário vai ser um reagente sólido, então você vai substituir aqui por massa, dividido por massa molecular. O permanganato que está na bureta vai ser líquido, então vai ser concentração vezes volume. Então você imagina que todo problema de titulação direta você vai resolver exatamente da mesma maneira. O que que muda desse exercício para o permanganato, para o exercício lá atrás do hidróxido de sódio? Ora, no exercício com hidróxido de sódio, a reação era 1:1. Um hidróxido de sódio reagia com um ftalato ácido de potássio. Nesse exercício aqui, você vai resolver igualzinho, só que tem um detalhe. Você precisa saber quais são os coeficientes da reação. Quantos oxalatos reagem com quantos permanganato? Qual que é a estequiometria dessa reação? Essa equação que eu passei para vocês, ela está balanceada? Essa reação que eu passei para vocês, ela está balanceada? Não, não está balanceada. Ó, você pode observar que aqui tem um manganês, aqui tem um manganês. Aqui tem 2 carbono, aqui tem 1 carbono, né? Aqui tem 4 oxigênios, mais 4, 8 oxigênios, e aqui só tem 2 oxigênios. Desse lado, a carga é -3 e desse lado a carga é +2. Essa reação química não está balanceada. Então, para resolver esse exercício, o que você vai fazer? Você vai pegar o permanganato, vai dividir por 2, vai
que você saber balancear essa equação de óxido-redução. Pessoal, é óbvio, né? Na prova, você vai ter que resolver o exercício para mim. Vai ser uma prova de múltipla escolha. Isso daqui é a matéria da P2 que a gente vai fazer a P2. A gente vai fazer a nossa P2, deixa eu ver. Outubro. A gente vai fazer a P2 no dia 8/9, né? E eu vou deixar a P2 aberta no dia 28/9 e a P1 eu vou deixar aberta no dia 30 do... Desculpa. Eu vou deixar a P1 aberta no dia 30/9 e a P2 no dia 28/10, tá? Então, quando você for fazer a prova, você já vai saber, você vai ter já no teu material de consulta a equação química balanceada, né? Então, você já vai saber a estequiometria da reação. Isso daí você já vai saber quando você for fazer a prova. Por que a gente vai passar um tempão aqui balanceando essa equação, né? E para quê? Porque eu quero mostrar para vocês como é que balanceia, da onde que vem esses coeficientes, né? Porque às vezes o professor chega e fala, ó, o coeficiente é o seguinte: 2 permanganato reage com 5 oxalato. Então, para resolver o exercício, você vai colocar os coeficientes trocados, né? Você vai colocar o 5 daqui e o 2 daqui. Então, tem professor que ensina isso, parece que esses coeficientes aqui, o 5 e o 2, né, eles vêm do nada. Não, não é que não vem do nada. Vem da equação química balanceada. Então, eu quero que você saiba como é que se balanceia uma equação de óxido-redução. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar 3 minutos. Eu quero que vocês tentem balancear essa equação para mim. Tá bom que se vocês olharem para frente no slide, né, já vai ter ela balanceada. Mas eu quero que vocês... Eu vou dar 3 minutinhos. Eu quero que vocês tentem balancear essa equação para mim. Eu quero que vocês pensem um pouquinho. 3 minutos para vocês pensarem nisso. Pessoal, vocês já chegaram e já conseguiram balancear a reação? Conseguiram balancear a equação de óxido-redução? Ainda não, prof.
Muito bem. Eu queria mesmo só que vocês pensassem, né? Então, ó, vão acompanhando aqui comigo. Vão acompanhando aqui comigo. Essa primeira equação que eu passei para vocês balancearem aqui, você poderia fazer por tentativa e erro, né? Essa primeira equação que eu passei aqui para vocês fazerem, né? Vocês podiam fazer por tentativa e erro, né? Vocês iam uma hora, vocês iam perceber que era 2 ferro 3 mais, que reage com cobre metálico, para dar cobre 2 mais e 2 ferro 2 mais. Uma equação que nem essa daqui, se você for tentar resolver por tentativa e erro, você não resolve nunca. Então, como é que você faz? Você separa os pares de óxido-redução, né? Então, você vem aqui, ó, você separa a reação.
Pessoal, até que parte vocês perderam? É o cair mesmo. Você ia começar a falar sobre como a gente ia fazer o balanceamento. Vocês viram como é que balanceia essa semi-reação? Não, não chegou a aparecer, prof. Você estava bem no comecinho. Nossa, meu Deus. Que chato, gente. Desculpa. Não sei o que está acontecendo com esse Teams. Vocês chegaram a ver como é que balanceia essa semi-reação? Não, prof, você estava começando a explicar essa. Ah, tá. Mas não tem problema, prof. Tá bom. Pessoal, peço desculpas pelo inconveniente, tá? Então vamos fazer de novo. Então aqui tem um novo slide. Então vou colocar aqui. Vou aumentar o tamanho para ficar mais fácil para vocês verem, né? Então vou colocar aqui 46 e vou estender a caixa. Aí eu lembro que eu tinha dado esse daqui para vocês e falado para vocês como é que balanceia essa semi-reação. Aí eu falei que seria muito difícil você tentar balancear isso daqui por tentativa e erro, né? Então, como é que você balanceia uma semi-reação? Você vem aqui e escreve os pares da reação, né? Então, por exemplo, você tem aqui o permanganato, que está indo a manganês mais 2. E aqui você tem o oxalato, que está indo a dióxido de carbono. Tá bom? Então, você pensa o seguinte, você tem o permanganato e aqui você tem o manganês mais 2. Então, você olha desse lado e fala, aqui eu tenho manganês e aqui eu tenho manganês. Então, está balanceado. Desse lado, você fala assim, desse lado você fala que você tem 4 oxigênios e desse lado você não tem nenhum oxigênio. Como é que você balanceia o número de oxigênios? Como que você balanceia o número de oxigênios? Você imagina que a água não é H2O? Então, para cada oxigênio que eu tenho em excesso, eu vou colocar um H+. Então, você tem um H+. Então, você imagina o seguinte, que esses H+ vão reagir com o oxigênio para formar água. Então, você tem 8H+, que reage com permanganato para dar manganês mais 2 e 4 águas. Nesse momento que você balanceou o número de oxigênios, nesse momento em que tu balanceou o número de oxigênios, a massa dos dois lados da reação está igual. A massa dos dois lados da reação está igual. Só que a carga está diferente. Então, se você for olhar, ó, aqui eu tenho 8H+, e aqui eu tenho um permanganato. Então, desse lado, eu tenho mais 8, menos 1, que vai me dar uma carga mais 7. Desse lado da equação, a única coisa que tem carga é o manganês 2+. Então, ele tem carga mais 2. Então, você imagina que para balancear essa carga, você vai precisar de 5 elétrons. Então, você vai colocar 5 elétrons. Então, você tem 5 elétrons que reagem com 8H+, mais permanganato para dar manganês 2+, e água, né? Então, aqui, ó, vou colocar bonitinha a equação, né? Aqui vai ficar em sobrescrito e aqui vai ficar em subscrito. Então, ó, você tem 5 elétrons que reagem com 8H+, mais o permanganato para dar manganês 2+, mais água. Então, você balanceou essa semi-reação. Então, é só você ter em mente que para cada oxigênio que você tem em excesso, você coloca 2H+, né? Então, por exemplo, eu tenho 8 oxigênios desse lado, ó, eu tenho 4 oxigênios desse lado, né? E nenhum oxigênio desse lado. Então, eu vou colocar 8H+, desse lado para ter 4 águas daqui.
certo? E aqui você tem a semi-reação do oxalato que vira CO2. Então você imagina que aqui eu tenho 2 carbonos e 4 oxigênios. Aqui eu tenho 1 carbono e 2 oxigênios. É só multiplicar aqui por 2 que eu já balanceio a massa, ó. 2 carbonos e 4 oxigênios, igual desse lado. Então você pensa o seguinte. Então você pensa o seguinte, que aqui você tem o oxalato, que está virando dióxido de carbono e dando 2 elétrons. Então agora essa semi-reação está balanceada. Então agora você tem 2 semi-reações balanceadas. Então para resolver isso daqui, é só você achar o mínimo múltiplo comum, né? Esse lado da equação você vai multiplicar por 2 e esse lado da equação você vai multiplicar por 5. Então você imagina que aqui vai ficar 8, aqui vai ficar 2, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5. Então agora você pode olhar. Agora você pode somar os dois lados. Você pode somar essas duas semi-reações. Vai cortar 10 elétrons com elétrons. Né? Ó, corta esse com esse. Né? Você pode até imaginar que eu poderia somar tudo. Né? Depois ó, eu tenho 10 elétrons daqui, 10 elétrons daqui. Né? Subtrai. Né? E você chega, então, na equação química balanceada, quando você soma essas duas semi-reações. Você chega que 16H+, mais 2 permanganato, reagem com o oxalato para dar 10 CO2 mais 2 manganês 2+, mais 8 águas. Então, somando as duas reações, você chega na equação química balanceada. Aí que eu estava falando para vocês, tem professor que para que você precisa saber a equação química balanceada? Se der certo a nossa aula de laboratório, quando chegar lá no dia 7/10, eu vou falar para vocês padronizarem uma solução de permanganato de potássio utilizando o oxalato de sódio como padrão primário. Tá? Padroniza uma solução de permanganato de potássio utilizando o oxalato de sódio como padrão primário. Toda a titulação direta você resolve exatamente da mesma maneira. Como é que é? O número de mols do titulante é igual ao número de mols do padrão primário. Então você resolve exatamente da mesma maneira. Então você pensa que esse cara aqui ele é sólido e esse cara aqui é líquido. Então aqui você vai colocar número de mols dividido por massa e aqui concentração vezes volume, né? Você vai vir aqui na equação, né? Você vai colocar aqui concentração do permanganato vezes volume do permanganato é igual à massa do oxalato de sódio dividido pela massa molecular do oxalato de sódio. Só que você precisa do quê? Você precisa saber os coeficientes da reação, né? Então, por exemplo, você sabe que 5 oxalato reagem com 2 permanganato. Então, você vai colocar daqui os coeficientes trocados. Então, você vai colocar 5 e 2. Você sempre coloca os coeficientes trocados, né? Então, você vai colocar um 5 daqui e um 2 daqui. Então, a concentração do permanganato de potássio vezes o volume que foi gasto na titulação é igual à massa dividido pela massa molecular, só que agora multiplicado por um fator, que é 2/5. Certo? Aí é que eu falei, né? Na prova, você vai precisar usar só essa formulinha aqui. Você não precisa saber balancear a equação de oxo-redução. Eu não vou pedir para você balancear a equação de oxo-redução na minha prova, né? Basta você saber que essa relação aqui é 5/2. Só que eu falei, tem outros professores que dão essa disciplina, eles não mostram como é que balanceia a equação de oxo-redução.
né? Aí o aluno fica sem saber de onde que veio os coeficientes, tá? Então, na minha prova, você não vai precisar saber balancear a equação de óxido-redução, porque todas as equações de óxido-redução você já vai ter balanceada nas aulas anteriores à prova, tá? Todas elas vão estar balanceadas na aula anterior à prova, certo? No entanto, é bom que você saiba como é que funciona para balancear a equação de óxido-redução. Então, lembrem que toda titulação direta é igual. Toda titulação direta é igual. Só que você precisa saber os coeficientes da equação para saber que coeficiente que vai de cada lado aqui na equação da titulação. Então, aqui a gente tem um exercício que é exatamente o que a gente vai fazer no dia 7/10, se rolar nossa aula experimental. Você coloca 600 miligramas do padrão primário, que é o oxalato de sódio, num LMI e titula até o rosa persistente com permanganato. Então, sabendo a massa que você colocou no LMI de padrão primário e o volume de permanganato que você gastou para titular essa solução, você me diz a concentração do permanganato. Para responder essa questão, você tem que saber me passar a equação química balanceada, que está aqui, ó. Vamos lá? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês para ver se vocês conseguem resolver esse exercício para mim. 3 minutinhos, tá? Eu quero ver se vocês conseguem resolver esse exercício aqui para mim. Então aqui eu já vou dar Ctrl C, Ctrl V. Vou chegar aqui no Teams. O enunciado está aqui. Eu acho melhor não. Acho que é melhor eu dar uma reduzidinha para caber bonitinho no Excel. Então, ó, tá aqui o meu problema, né? Eu vou colocar o número da letra 10. Agora sim, ele cabe bonitinho aqui no Excel, ó. Eu vou mandar esse arquivo de Excel para vocês hoje, tá? E ele também cabe aqui bonitinho para vocês no Teams. O enunciado da questão. É só vocês clicarem em cima que aparece enunciado para vocês. Então, para resolver esse exercício, ó, lembra daquela relação? Lembra que a gente sempre usa essa relação para fazer o exercício? Ó, número de mols do titulante é igual número de mols do padrão primário. Ok? A massa do padrão primário é 600 miligramas. A massa molecular do padrão primário é 134 grama-mol. E o volume do titulante que foi gasto na titulação foi de 47 ml. O que eu quero que você me responda? Qual é a concentração do permanganato de potássio? Essa daqui que é a tua dúvida. Então, eu vou marcar 3 minutinhos e eu quero ver se vocês chegam na resposta.
Chegaram já numa resposta? Chegaram numa resposta já? Bem, então vamos lá. Vamos fazer para ver se a gente chega numa resposta. Ó, então é muito simples, né? Você tem que o número de mols do titulante é igual ao número de mols do padrão primário, né? Então você pode fazer isso daqui, ó, como a concentração do permanganato de potássio vezes o volume do permanganato de potássio, que é igual ao número de mols, que é igual à massa do oxalato de sódio dividido pela massa molecular do oxalato de sódio. Não se esqueçam dos coeficientes, ó. Os coeficientes então vão ser trocados, vai ficar 5 e 2 daqui. Né? 5 e 2. Então você imagina que aqui vai ser 5 vezes e aqui vai ser 2 vezes. Né? Então você imagina que a fórmula que você vai usar para resolver esse exercício para mim vai ser qual? A concentração do permanganato vai ser igual a 2/5 que multiplica a massa dividido pela massa molecular vezes o volume de permanganato que foi titulado na titulação, certo? Então, como é que você faz essa conta? Ó, já tem tudo aqui, né? Aqui você tem a massa molecular e o volume. Então, a concentração do teu permanganato de potássio, qual que é a concentração do teu permanganato de potássio? Vai ser 2/5 que multiplicam a massa do oxalato de sódio, que é o teu padrão primário, dividido pela massa molecular do padrão primário, vezes o volume de permanganato de potássio que foi titulado. Certo? Então é assim que vocês resolvem esse tipo de problema. Tá bom? Ó, tem professor que também ensina assim, né? Você também poderia resolver esse exercício dessa forma, ó. Você podia fazer 2 vezes, né? A massa dividido por 5 vezes a massa molecular vezes o volume. Você podia resolver assim também essa conta. Fica a critério de vocês, né? Você imagina que você está multiplicando o resultado por 2 e depois dividindo por 5, né? É assim que funciona. Aqui a gente tem outro exercício. 1 ml de uma solução comercial de água oxigenada foi colocado em um Erlenmeyer com ácido sulfúrico 2 mol por litro em excesso. A titulação desta solução até uma coloração rosa pálida aparecer requereu 10 ml de permanganato de potássio, 0,03 mol por litro. Determine a concentração de ácido sulfúrico na solução comercial. Pessoal, então o que eu falei para vocês, vocês têm que saber balancear a equação de óxido-redução. Então você imagina que o permanganato reage com a água oxigenada
para dar oxigênio e manganês 2+, tá? Então, se você olhar para essa reação, você vai ver que a equação química balanceada dela é 6H+, mais 2 permanganato, que reage com 5 águas oxigenadas, para dar oxigênio, manganês 2+ e água. Sabendo a equação química balanceada dessa reação aqui, que acontece entre a água oxigenada e o permanganato, qual que é a concentração da água oxigenada? Qual que é a concentração da água oxigenada? Fala para mim. Olha aqui, eu vou reduzir aqui, ó. Vou passar aqui para o Excel. Vamos lá. Qual que é a concentração da água oxigenada? 1 ml de uma solução comercial de água oxigenada foi colocado em um Erlenmeyer com ácido sulfúrico 2 mol por litro em excesso. A titulação dessa solução até uma coloração rosa pálida aparecer requeriu 10 ml de permanganato de potássio 0,03 mol por litro. Determine a concentração de água oxigenada na solução comercial em volumes. Vamos lá, se eu pedisse para você determinar a concentração em mol por litro, como é que vocês fariam? Pessoal, então como é que você resolve um probleminha desse tipo? Como é que você resolve um probleminha desse tipo? Hã? Você vai escrever que o número de mols do titulante, que no caso é o permanganato de potássio, é igual ao número que é a água oxigenada. Agora você precisa saber os coeficientes que vão de cada lado dessa equação. Afinal, a equação não é 1 para 1. Então, se você for imaginar, você tem 2 permanganato que reagem com 5 água oxigenada, não é? Então, você vai colocar 5 daqui e o 2 daqui. E agora, como é que você resolve esse exercício? Você vai me escrever que 5 vezes a concentração de permanganato de potássio vezes o volume de permanganato de potássio que você vai usar na titulação é igual a 2 vezes a concentração da água oxigenada vezes o volume da água oxigenada. Então, você pode me dizer que a concentração da tua água oxigenada é igual. Vou até dar uma mesclada aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, você vai dizer que a concentração da tua água oxigenada é igual a 5 vezes a concentração do teu permanganato de potássio vezes o volume de permanganato de potássio dividido por 2 vezes o volume de água oxigenada que foi titulada.
certo? Então é só fazer assim que você resolve o exercício. Então vamos lá, qual que é a concentração da água oxigenada? Eu falei para vocês o quê? Eu falei para vocês que o volume da água oxigenada era 1 ml. Eu falei para vocês que a concentração do permanganato de potássio que está na bureta é 10 ml, é 0,03 mol por litro. E o volume que foi gasto de permanganato de potássio, nessa titulação, o volume de permanganato de potássio que foi gasto nessa titulação foi 10 ml. Qual que é a concentração da água oxigenada? É só você substituir 5 vezes a concentração do permanganato, perdão. O ml tem que ficar aqui, né? Então, ó, você imagina que o volume está em ml. Se você colocar assim, o Excel não faz a conta, né? O volume está em ml, a concentração está em mol por litro, tá? Então, você vai colocar aqui 5 vezes a concentração do permanganato vezes o volume do permanganato dividido por 2 vezes o volume da água oxigenada. Isso daqui te dá a concentração da tua água oxigenada em mol por litro. Você pode reparar que você vai ter ml no denominador e no multiplicador. Então você vai cortar ml com ml. Depois você pode montar no papel em casa que você vai ver. Você vai ter ml em cima e vai ter ml embaixo. Você vai ter ml do permanganato de potássio e ml da água oxigenada. É só cortar ml com ml. Né? Não precisa passar nada para litros. Tá, o que é uma... Tá, então eu já descobri que a concentração da minha água oxigenada é 0,75 mol por litro. Se eu quisesse expressar essa concentração em porcentagem ou volumes, como que eu faria isso? Para expressar essa concentração em porcentagem ou volumes, como é que eu faria isso? Bem, você pode imaginar o seguinte. Para você, então você lembra que concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume. Tá? Se eu multiplico a minha concentração, que está em mol por litro, pela massa molecular, né? Você imagina o seguinte, a unidade da massa molecular é grama-mol, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter número de mols dividido por volume, vezes grama por mol. Então, você imagina o quê? Que vai cortar... Então, você imagina que vai cortar mol com mol, e a minha resposta vai ser em grama-litro, né? Você pode até imaginar, né? A concentração vai ser em mol por litro. Concentração vai ser em mol por litro, vezes a massa molecular. A massa molecular é grama-mol. Então, eu coloco mol por litro vezes grama-mol. Vai cortar mol com mol, sobra grama-litro, né? Então, para eu passar minha concentração de mol por litro para grama por litro, o que eu tenho que fazer? Basta eu multiplicar pela massa molecular. Então, você imagina que o oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1. Né? 2 oxigênios, 32. Mais 2 hidrogênios, 34.
Então, eu multiplico por 4 e eu descubro que a minha água oxigenada é 25,5 gramas por litro. Se eu quiser passar para porcentagem, basta eu dividir por 10. E eu descubro que a porcentagem da minha água oxigenada é 2,55%. Se eu quiser passar para volumes, eu posso pensar o seguinte: 2 mols de água oxigenada se dissociam para dar 2 mols de água mais oxigênio. Qual que é o volume de gás? Qual que é o volume de 1 mol de gás nas condições normais de temperatura e pressão? 22,4, né? Então você imagina que se eu tenho uma solução de água oxigenada que é 2 mols por litro, ela vai me dar 22,4 volumes de oxigênio. Se eu tenho uma solução de água oxigenada que é 0,75 mol por litro, ela vai me dar X volumes, tá? Então, basta para eu resolver isso daqui, resolver a regra de 3, né? Então, você tem 0,75 vezes 22,4 dividido por 2. Isso daqui dá 8,4 volumes. E é assim que se resolve esse exercício. Vocês entenderam esse exercício? Vocês entenderam o exercício? Sim, pro. Ah, que ótimo. Fico feliz. Então agora a gente vem aqui. O último exercício da aula, então. Uma acadêmica do curso de farmácia deseja saber qual é a massa de sulfato ferroso em um suplemento alimentar. Para tanto, ela macera o comprimido em almofariz, transfere o pó para um LMR, adiciona a solução ácida e titula até a coloração rosa persistente com 10 ml de permanganato de potássio. A massa molecular do sulfato ferroso é 151,908 grama-mol. Qual que é a massa de sulfato ferroso? Qual que é a massa de sulfato ferroso nesse comprimido? Pessoal, para resolver esse exercício, você tem que saber a equação química balanceada, né? Então, vou colocar rapidinho aqui para vocês como é que faz a equação química balanceada, né? Então, já está sendo mostradinho aqui para vocês, né? Então, você pensa o seguinte, eu já mostrei para vocês que a equação balanceada do permanganato, né? Indo a manganês 2+, é um permanganato, né? Em meio ácido, ganha 5 elétrons para virar manganês 2+, e gerar 2 águas. Você imagina que o sulfato ferroso, né? Ele é sulfato de ferro 2. Para ele ir de sulfato de ferro 2 a sulfato de ferro 3, indo de sulfato de ferro 2 a sulfato de ferro 3, ele precisa perder 5 elétrons, né? Então aqui você tem o ferro mais 2 que vira ferro mais 3. Então, para você poder somar essas duas semi-reações, né? Você tem que multiplicar essa semi-reação por 5, porque aí você vai ter 5 elétrons daqui e 5 elétrons daqui. Aí corta número de elétrons, corta número de elétrons, né? E você cai na equação global que um permanganato reage com 1 mol de permanganato reage com 1 mol de ferro 2, tá?
Então, para resolver esse exercíciozinho aqui, ó, vou diminuir também o tamanho da letra para 10. Vou dar Ctrl C, Ctrl V aqui no Excel. Então, você cai naquela relaçãozinha, né? O número de mols de sulfato ferroso é igual o número de mols de sulfato ferroso é igual a 5 vezes a concentração do permanganato vezes o volume do permanganato. Então, para eu dizer qual que é o número de mols do sulfato ferroso, basta eu fazer 5 vezes concentração vezes volume. Então, o exercício está me falando que a concentração do permanganato é igual a 0,03 mol por litro e que o volume do permanganato é igual a 10 ml. Volume do permanganato que foi gasto na titulação. E ele também está me dando a massa molecular do sulfato ferroso como 151,908 grama-mol. Certo? Então, o número de mol de sulfato ferroso num comprimido é 5 vezes concentração vezes volume. Isso daqui, essa resposta vai ser que em milimol. Por que vai ser em milimol? Porque eu tenho concentração, que é mol por litro, vezes volume, que está em ml. Então, corta litro com litro, sobra o m e o mol. Então, você já sabe que número de mols é igual a massa dividido por massa molecular. Então, eu posso dizer que a massa é igual ao número de mols vezes a massa molecular. Então, a massa de sulfato ferroso. Então, a massa de sulfato ferroso no meu comprimido vai ser igual ao número de mols vezes a massa molecular. Isso daqui vai dar 227,86 miligramas. Tá? Olha aqui, não esqueçam desse detalhe. Você multiplicou o número de mols que estava em milimol pela massa molecular, que estava em grama-mol. Então, cortou mol com mol, sobrou o M e o G. Tá bom? Então, era isso, pessoal. Eu vou mandar agora os exercícios que a gente resolveu na aula de hoje. Então, vou colocar aqui. Vou colocar aqui com a data de hoje. E eu vou mandar aqui para vocês no chat, então, os exercícios que foram resolvidos no Microsoft Excel na aula de hoje. Tá salvando.
Então, muito obrigado pela presença. Boa tarde. E ótima semana para todos. Pessoal, desculpa pelos problemas técnicos que tivemos durante a aula, tá? Mas no final ainda a gente conseguiu ver bastante coisa na aula de hoje, mesmo com os probleminhas técnicos, tá? Então, muito obrigado, pessoal. Uma ótima tarde a todos.